Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Olá! Está entrando no ar mais um Talco Show. E o programa hoje, gente, o programa hoje está imperdível. O programa hoje, rapaz, o pessoal que está aqui são gestores nato. Ele é dançarino, go-go boy, e ele adora carros antigos, ele vai falar pra gente. Ele acha que eu não puxei a capivara dele não, viu? E o programa tá... Mas antes, eu quero falar dos meus apoiadores, os meus patrocinadores, os meus amigos. Eu quero agradecer o Hipermercado Céu Azul, que esse final de semana foi o dia dele lá. Galera, o Céu Azul é barato todo dia, mas num dia desse, se você não chegar cedo, você perde tudo lá. É sensacional. O Hipermercado Céu Azul, que fica ali na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Obrigado, Cleovânio. O Fumo Alvorada. Que fundo, olha, quase que fundo, gente. Cortou. Fumo Alvorada, o meu amigo Fernando e Ellen. Cachaça Jamel, o Weber. O pessoal lá da Cachaça Jamel, sensacional. O Enio, o André, um abraço a todos. Droga Certa, o meu amigo Dr. Marcelo Aliston. Fazenda Babilônia. Dona Thelma, e aí, esse dia desse lançamento desse livro, hein? Tá aí, hein? Aquele cafezinho de primeira, excelente. Gente, vocês não viram a matéria? Corra lá e olha lá fazendo com a Dona Thelma. Eduarda Confecção, precisou de uniforme, precisou de jogo de camisa, precisou de camisetinha pro seu filho, caracterizado, ela faz tudo. Eduarda Confecção. Coqueiro e sulfilme, precisou de sulfilme no prédio, na casa, no seu carro, os caras têm. Tem de tudo. A3 Comunicações, esse estúdio maravilhoso aqui, o pessoal faz vídeo, grava, Mercado Pago, tudo de mídia, tudo de marketing os caras fazem. A3 Comunicação e o Vinhos Rio da Prata do meu amigo Amaury Berardi, que ele é enólogo, não sommelier, enólogo. Ele teve aqui, sabe? Aí eu falei, chamei ele de sommelier. Ele quase tá com a garrafa na minha cabeça. É enólogo, não é sommelier, não. Um grande abraço a todos. Ufa, depois dessa... Gente, obrigado por vocês terem vindo. Eu quero agradecer a Nayane. Isso. E o meu amigo Emerson, vulgo careca. Isso. Obrigado, Nayane, pela participação. Eu sei que o tempo de vocês é muito corrido. Obrigado por você estar aqui no Talk Show. Eu que agradeço a oportunidade, Voney. Eu agradeço. E careca, muito obrigado. Agora eu quero saber, por que careca se você tem cabelo demais? Sim. Nada contra os carecas, viu, gente? Muita boa tarde, Voney, né? Uhum. Então, eu sou o Emerson. Emerson. Né? Emerson Martins, conhecido como Dom Careca. Ah, é Dom Careca. Isso. Ah. Então, o Dom Careca, Voney, surgiu da seguinte forma. Eu, desde quando eu nasci, até 2 anos de idade, eu tive uma babá. Uhum. E nisso,
essa babazinha, ela pegava e me chamava de careca. Por quê? Porque até 2 anos de idade eu era careca. É mesmo? E hoje eu com 39 anos, eu vou contar assim, dos 2 pra cá, tô com 37 anos com o apelido de careca. É mesmo. Aí já cresceu de infância já. De infância. Tem algum outro apelido carinhoso? Não, só careca mesmo. Tem algum apelido carinhoso? Até onde eu conheço, não. Gente, obrigado aí. Valeu mesmo pelo carinho. Eu que agradeço. E eu convidei, vocês vieram de prontidão. Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de quem são vocês, quem é a Nayane. O Emerson já falou que até os 2 anos ele era carequinha, não virou, tá? Agora hoje, apaixonado por Chevette. Muito. Eita, nós. Quem é a Nayane? Nayane. Eita, Nayane é a esposa do Emerson, né? Mãe de 2 filhos, 2 pequenininhos. Eu tenho o Vitor Hugo de 13 anos, que é o nosso primogênito. E o Davizinho de 6 aninhos. São apaixonados também por carro antigo, os 2, enrabichados com o pai o tempo todo quando sai. E assim, eu sou uma pessoa vitoriosa por ter alcançado os nossos objetivos e estar aqui hoje contando um pouco da nossa história para vocês. Obrigado mesmo. E o Emerson, Dom Careca? Então, eu também eu vim de uma família muito humilde, né? E graças a Deus, na minha adolescência, que eu peguei essa moça para criar, né? É mesmo? Tem muito tempo juntos? A gente já tá há 17 anos casados. Nossa! Ele me pegou bebê, né? 16 anos de idade. Nossa, que gracinha, gente. E assim, graças a Deus, ela foi sempre o meu incentivo, né? Graças a ela, o nosso crescimento também. Ambos a gente lutaram, né? Mas a maior apoiadora mesmo, eu sou grato muito a ela, porque é ela que segurou na minha mão. E a gente, a corrida nossa ali foi sempre um ao lado do outro. É verdade. Do lado de um grande homem, há uma grande mulher, né? Nesse tem de atrás, não, né? Não. É ao lado, né? Sempre ao lado, Exatamente. segurado nas mãos. E como surgiu a ideia de abrir uma pizzaria? Vonei, a ideia da pizzaria, ela surgiu num tempo de dificuldade mesmo. O que acontece? Como a gente acabou de falar, eu casei com um cara que eu tinha 16 anos de idade, né? Saí através de uma briga, uma pancadaria de casa e falei pra ele, se você não tá pronto pra casar, agora nós vamos, você se vira. Já tem a casa, você se vira, eu vou com o que eu tenho. Ele saiu carregando uma pilhaiada de caixa de sapato e foi a única coisa que eu tinha, era sapato e roupa, sapato. Né? E foi o que ele carregou. E assim, ali eu não sabia de tanto que seria dificultoso a gente iniciar uma vida de casal, né? Porque 16 anos, eu não tinha maturidade nenhuma, era menina de tudo. E ele já experiente, mais vivido. Então, assim, eu aprendi muito também com a trajetória, com a história dele, eu aprendi, né? E aí foi onde eu me formei realmente mulher, de verdade. E o início da pizzaria, ela veio diante da dificuldade. Com 18 anos de idade, nós tivemos o nosso primeiro filho, que foi o Vitor Hugo, e ele sempre trabalhou em empresa CLT. Foi muito guerreiro toda a vida, desde pequenininho trabalhando, assim, a história dele, mas ele nunca desamparou a gente em casa com essa questão de falar assim, do jeito que tá bom, nunca. Ele sempre quis mais, quis evoluir mais, quis crescer mais, então assim, ele trabalhava a vida toda em 2 serviços, né? Muito pouco a gente se via. Porque os intervalos que a gente tinha, muitas das vezes, como eu já trabalhava de carteira assinada, eu trabalhava horário comercial e ele trabalhava de servente com o tio dele na parte da manhã. E na parte da noite ele ia para a empresa no DAIA trabalhar. Então eu ficava esse período noturno todinho dormindo sozinha em casa. E logo veio a chegada do Vitor Hugo e continuou da mesma forma, não mudou, né? Ele continuou trabalhando em 2 serviços e tudo. Até que um dia ele ingressou em uma empresa... aqui em Anápolis mesmo, que trabalha também na área, no ramo de pizzaria. E aí, assim, a gente sabe que trabalhar nesse ramo de pizzaria requer uma dedicação muito grande da gente com o tempo. Tudo assim, a gente prioriza muito o cliente, né? A prioridade sempre vai ser o cliente. E aí, o que acontece? Nesse período, ele estava ficando muito cansado e ele trabalhava em 2 empregos. Então, ele saía dessa pizzaria por volta de 2, 3 horas da manhã e quando era 5 horas da manhã, ele tinha que entrar no DAIA. Então, ele dormia, tinha dias que ele chegava em casa, ele só tomava um banho, trocava de roupa, sentava no sofá, dava aquele cochilo de cabeça baixa, o celular despertava, levantava e ia para o serviço. Então, assim, com isso,
gerou a questão dele não estar dando prioridade para a empresa e tá deixando a desejar, e aí eles foram e dispensaram ele. No que dispensaram, ele também saiu da pizzaria, então ele ficou desempregado dos dois. E foi uma época bem difícil, porque ele não estava conseguindo emprego na área dele, não estava conseguindo emprego nem de diária para poder fazer. E surgiu uma oportunidade para ele para ir para Aparecida de Goiânia. Desde quando eu conheci ele sempre falou para mim que tinha vontade de abrir um negócio, mas ele não sabia o que era. Já trabalhou muito na área de panificação e todas essas coisas, mas ele não sabia o que é que ele queria fazer. Entendeu? E eu sempre segurei na mão dele. Falei, eu tô com você, o que você decidir fazer é isso mesmo. E aí, ele foi para Aparecida de Goiânia e eu fiquei em casa. Ele foi para Aparecida, eu fiquei aqui em Anápolis, na nossa casa, com o meu menino pequenininho. E as coisas apertaram muito nessa época, Voni, que a gente chegou a depender, até assim, nosso vizinho hoje, ele é falecido, mas tudo que eu tenho para agradecer a ele. Porque, assim, nesse sentido, porque o pontapé inicial do nosso crescimento, ele veio através da dificuldade dele estender a mão pra gente. Isso é importante. Né? Porque a gente dependeu de cesta básica dele, sim, eu não tenho vergonha de falar disso, porque lindo, foi uma mão lavando a outra mesmo, de verdade. E ele deslocou para Aparecida de Goiânia e eu ficava esse tempo lá, vivia cabisbaixa, chorando, depressiva por causa disso, porque eu não podia trabalhar porque o Vitor Hugo era pequeno e ele estava para lá sozinho. Passava semana, ia e voltava todos os dias numa moto de madrugada e eu ficava morrendo de medo de surgir algum acidente ou a gente acabar perdendo ele por uma fatalidade, né, de acidente. E aí a gente chegou num consenso de conversar e ele passar semanas lá em Aparecida de Goiânia e vir somente no final de semana. E assim foi. Até que estava muito difícil, que a saudade aperta, né, criança pequena e tudo. E aí eu resolvi alugar a nossa casa aqui e mudar para lá. Com essa decisão surgiu a oportunidade de trabalhar na mesma empresa que ele na área de call center, porque eu sempre fui dessa parte de saque, de atendimento, Conversa bem a vida toda. Ela, né? E aí, o que acontece? Ele ficou 6 meses sozinho e eu fiquei 6 meses com ele, a gente morando lá. De um dia para o outro, eu peguei e falei para ele. Foi uma coisa que eu senti no meu coração e falei. Eu acabei de pedir conta. E você também vai pedir conta e a gente vai voltar para nossa casa e vai montar um negócio para trabalhar. Aí ele, você ficou louca. Nós vamos passar dificuldade financeira de novo, a gente está estabilizado. E agora que a gente está conseguindo reconstruir a nossa vida com o salário que a gente tem, eu falei, pois então, você coloca na sua cabeça que você vai pedir conta e a gente vai voltar para Anápolis. E aí ele falou, tá bom, é por sua conta e risco, a gente vai voltar, mas você sabe o que a gente vai fazer? Eu falei assim, sim, a gente vai trabalhar com pizza. Aí ele, como? Eu falei, vamos, com a cara e a coragem, vai dar certo. E a gente retornou para Anápolis. O mais engraçado, Voni, disso tudo é que o sonho era dele, mas a idealização foi toda minha. O início da pizzaria ele foi idealizado na minha cabeça. O sonho de trabalhar com alguma coisa nessa área era dele. Eu falei para ele, o que você sabe fazer de melhor? Você sabe dedicar no que você faz, você tem o dom para isso. Por isso que surgiu o Dom Careca. Porque ele já tinha um apelido de Careca. E aí a gente pensou em inúmeros nomes para pizzaria e aí eu falei assim, não tem como ser outra a não ser relacionada a você. Todo mundo aqui te conhece como Careca, então vamos colocar o nome de Careca, mas você tem um dom para a área de panificação, para coisas de comida, para bolo, para você ver as coisas gostosas que esse homem faz. É mesmo? Tudo gostoso. Gostoso! E aí, assim, conversando, a gente falou para ele, você tem um dom, então por que não colocar Dom Careca? Né? Então, assim, surgiu o nome da pizzaria. A gente sentou, pensou todo o cardápio, pensou como que ia ser. E o mais engraçado de tudo, que com um acerto lá de Aparecida de Goiânia, a única coisa que deu pra gente iniciar a empresa foi uma mesa. A única coisa que salvava nela era o tampo da mesa. Os pés estavam tudo enferrujado, todo destruído. E aí eu tinha só a minha área de serviço no fundo de casa para poder trabalhar. E eu falei pra ele, a gente vai começar com o que a gente tem. Compramos um forno que cabia uma pizza na frente da outra, assim, aqueles refratários, de pedra refratária. E foi assim que começou. Montamos o cardápio, colocamos o dia da inauguração, até então era só eu e ele que trabalhava nessa época, só nós dois. E assim, o início, o primeiro dia nós vendemos, acho que foi 7 pizzas, né? Não, totalizou, se eu não me engano, 11 pizzas. 11 pizzas. Aí eu cheguei e falei, pelo amor de Deus, nós vamos estourar. Vamos arrebentar. Primeiro dia nós já vendeu 11 pizzas, assim, o povo nem nos conhecer, né? Aí eu falei, rapaz, esse trem é sucesso. E aí, hoje tá aí Hoje está uma longa caminhada, né? Graças a Deus. Tem seus desafios, né? Claro. É como se diz, os altos e baixos. Porque primeiro dia vendeu 11 pizzas, no outro dia vendeu 4, teve dia que vendeu uma. E o engraçado é que a gente ligava pro entregador, dava 6h30, saía o pedido de uma pizza, eu ligava para ele, vem que hoje vai arrebentar.
E ele passava o resto da noite inteirinha deitado no sofá dormindo, porque não saía mais nenhum pedido, mas a gente nunca desistiu por isso. É o que eu sempre falo pra galera, né? Que sempre tá ao meu redor ali. Porque, cara, a gente tem que ser perseverante. Uhum. Porque, como a gente falou, primeiro dia a gente vendeu 11 pizzas, ficou muito satisfeito, muito realizado, porque a gente não esperava, né? Só que no segundo dia a gente já vendeu 4. No terceiro dia vendeu 2. Aí e foi indo. Tinha dias que a gente não vendia nenhuma. Mas mesmo assim, eu e ela, a gente chorava, né? Aí a gente segurava um na mão do outro e falei, não, vamos que vai dar certo. E a gente sempre tinha aquele propósito, né? Falei, não, vai dar. Aí foi onde a gente começou, eu e ela, a gente mandou fazer uns panfletos, né? E a gente panfletava à noite. Era, né? mais que era dois. mais o tempo ali mais calmo, né? E até então minha cunhada que tomava conta do meu menino, a gente deixava ele com a minha cunhada e a gente ia panfletar à noite. Aí foi aonde foi surgindo mais clientes, né? Aí o boca a boca foi aparecendo e a gente foi... O boca a boca eu acho que eu acredito. É a Eu acho que é a alma do negócio. Eu acho que é a alma do negócio. Eu acho que pizzaria tem demais, mas assim, o que a pessoa fala assim, nossa, eu comi uma pizza ali gostosa demais. A experiência que a pessoa tem. É sensacional. E o começo, assim, a gente não sabia muita coisa, né? Porque foi um início, assim, foi no susto. Falei, nós vamos começar e se der certo a gente continua, mas nós vamos fazer de tudo pra dar certo. E aí o mais engraçado, Vonei, é que hoje a pizzaria ela já tem 8 anos. 8 anos já? Tem 8 anos. Nós massa. abrimos em 2017. Vai pra 8 anos. E aí o que acontece? Nós temos clientes hoje que seguem a gente até hoje, assim, continuam, fidelizam a gente, tipo, o Rubens é um deles. O Rubens é sensacional. Que dava a volta na minha área de serviço e ia lá no fundo buscar pizza. Então, hoje eles acompanham a nossa evolução, massa, onde a gente cara. chegou e fala assim, gente, quem via vocês lá no fundo da sua casa, com aquele tanque de lavar roupa, a máquina batendo roupa e vocês lá com a mesinha e o forno trabalhando, nunca imaginava que vocês iam chegar aqui onde vocês chegaram. E assim, né? e a gente ainda quer ir mais além. Claro. Né? Claro que a gente quer ir além. certeza. Mas, assim, é um processo. E a gente está passando por todo o processo. Não é fácil, né? Não. E quais são os principais desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam até hoje? Então, meu ponto de vista, Vone, sempre foi o mercado de trabalho também, que é muito competitivo, né? Nossa, o mercado de trabalho é brabo. Aí, como se diz, a gente tem que dar o nosso melhor e sempre fazer o melhor, porque sempre vai ter aquele concorrente ali que ele quer também nos enfrentar ali, quer ser melhor que a gente também, né? E a gente sempre tem que manter o foco ali, mantendo a qualidade e ir pra cima, porque o mercado é competitivo. Competitivo, né? Muito. Para mim, o maior desafio foi ter iniciado sem saber nada. Porque a Eita, gente não aprender sabia. como se Isso, diz, foi na na tora. raça. Tora. Na raça mesmo. Tora é difícil. Só para você ter ideia que o nosso início ele foi tão assim, a gente queria conquistar a clientela, que as nossas pizzas grandes de 8 fatias, elas custavam R$15 na época, há 8 anos atrás. Nossa, é mesmo, né? A gente começou com pizza, a nossa pizza mais cara era 20. Eita, nós. Porque antes, quando a gente começou, as outras pizzarias, era aquele tempo atrás, né? As pizzas, geralmente as pizzas eram de 20 a 25 reais. Aham. Né? Aí, como ninguém conhecia a gente, o que nós fazíamos? Nós fazíamos as pizzas a 15 reais e ganhava um brotinho ainda. Olha que legal. Isso. Pra chamar, né? Isso. Seria um marketing, né? Um plano de vídeo. Isso. Aí, quando não era o brotinho, a gente fazia promoção também do refrigerante. Compra uma pizza e ganha um refrigerante de 2 litros. Então, assim, a gente quase que... Quase tava pagando. Quase que pagando pro cliente pra comprar da gente. Conhecer, né? O trabalho que a gente tava fazendo. Engateando, tava Isso. começando, né? E o diferencial de vocês hoje em dia, hoje assim, para falar assim, olha, meu diferencial com o meu concorrente é tal coisa. Eu sou diferente e o meu concorrente é. O que é o diferencial de vocês? Vone, de verdade, eu posso falar pra você que hoje é a gente trabalhar não só pensando na razão, mas com o coração. Entendeu? Porque assim, a gente põe muito amor em tudo que a gente faz. E é igual eu falei pra você, a gente fideliza muito cliente.
Entendeu? Assim, a gente sabe reconhecer quando a gente está errado, a gente não deixa, desampara cliente, as coisas não ficam à mercê, entendeu? Então, assim, eu acredito que esse seja o nosso grande... O nosso desenvolvimento até hoje, eu acho que é por causa disso, porque além da gente vender o produto, a gente tem um retorno do cliente. De todas as formas, a gente tem um retorno do cliente. Né? Seja positivo ou seja negativo. E a gente está sempre naquela busca constante ali de estar junto com aquele cliente, de reconhecer aonde foi que a gente errou, né? De pedir desculpa, de reparar aquele erro, por mais que a gente perca. Mas o cliente, pra gente, ele é importante, independente de qualquer coisa. Tem que dar satisfação, Sim, tete a tete é exatamente. importante. Porque hoje em dia você pede uma pizza aí e fala, ô, pizza veio errado, cara, e aí? Acabou. Justamente. Sim, exatamente. E a Isso é gente importante. sempre, e a gente sempre, como ela falou, a gente sempre tá ali escutando também, né? O cliente, porque às vezes chegou algum pedido errado e tal, como você falou, muitos deixam a Deus dará lá, a gente não, a gente sempre dá um posicionamento para ele ali, para reparar o erro mesmo, entendeu? É claro que a gente lida com pessoas, né? Ser humano, a não gente é não fácil. consegue agradar todo mundo. Com certeza não. Se fosse assim, a gente tava lá em cima, no topo, né? Pra agradar todo mundo. Mas, assim, a nossa parte a gente faz. E a gente tenta sempre fazer da melhor forma possível, né? Pra não desamparar ninguém, não deixar ninguém chateado. Isso acontece. De toda forma acontece, que é comércio. A gente fala que mexer com gente com fome é a mesma coisa de cutucar o leão com a vara curta, e é exatamente isso. Medicamento, eu acho que os dois pontos cruciais é medicamento e a fome. O pessoal não tem muita paciência, não, né? Não tem. Agora eu quero fazer uma pergunta que sai um pouco da nossa pauta. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, né? Qual foi o pedido mais inusitado que já fizeram para vocês? Eita, nós, hein? Eu vou deixar isso aí para ela, eu acho que eu já sei qual que ela vai responder. Vamos ver se vocês estão sintonia. Vamos ver se estão sintonia. É porque ela que fica lá na frente do atendimento, sim, né? sim. E como eu tô lá na cozinha, então assim, a gente sempre leva um susto vindo lá da recepção pra cozinha. Eu falei, um pedido desse aqui, pô, tá errado. Mas eu não... Assim, do meu ponto de vista, eu acho que ela vai falar o mesmo. Eu acho que eu não sei não, hein? Que foi de um tanta cliente... coisa que... Não, é porque foi de um cliente que ele viu no TikTok. Aí, ó. Exatamente. Aí, ó. Eu conto, você conta. Inclusive, né, eu não vou recordar o nome dele, mas... Não, mas não é nem bom falar. Não. Eu digo assim, pra ele depois que ele estiver ouvindo aqui... Ele vai lembrar também. Ele vai lembrar. O Bonner era um adolescente. Acho que ainda é, né? Porque era novinho, um adolescente. E ele mandou um pedido. A gente já tinha colocado os hambúrgueres na pizzaria. E aí ele disse que tinha visto um vídeo no TikTok. Eu vou querer fazer igual. E pediu o adicional de 8 carnes. No primeiro ele não tinha falado pra gente o que era, né? Aí ele só fez o pedido lá porque assim, ó, a gente tem um hambúrguer lá que ele é o duplo burger. Ou seja, ele é 2 carninhas de 180 gramas. Ixi, mas já então, é muita só aí coisa. já dá 360 gramas. Já... Né? Só de é um carne. leãozinho, né? Isso. Aí nisso, até então, a gente... tudo normal, só que aí ele pediu um adicional de mais 6 carnes. Dava total carnes? de 8 carnes, né? Rapaz, 8 hambúrgueres. Que pizza é essa, ué? Era hambúrguer, né? Era hambúrguer, no caso. Isso. Sim. Só que aí na hora que... Ué, Aí eu fiquei sem entender, né? Eu falei, 6 carnes com mais as 2 vai dar 8 carninhas. Aí dá 8 carnes. Aí eu fui e cheguei lá na recepção, eu falei pra ela, amor, verifica pra nós aqui se esse pedido aqui tá certo. Aí a gente ficou na dúvida, aí a gente falou, rapaz, esse trem tá errado. Aí os meninos, os entregadores, pra mim, já juntou aquela galera ali. Já né? pra ver, o porque... desfecho da... Isso. Aí os entregadores olhou assim e falou assim, eu acho que não tem esse endereço aqui, não. Eu acho que é algum trote. Não. Aí o que a gente fez? Eu fui pedir um dos entregadores para passar próximo lá do endereço que ele tinha nos fornecido. Falei, realmente, vai lá ver se esse endereço existe. Aí o entregador pegou e foi lá antes da gente fazer o pedido. Foi lá, esse endereço aqui consta, uma casa assim, assim. Aí falei, cara do céu, como que a gente vai fazer esse hambúrguer? Eu tinha entrado em contato com ele, né? Conversei com ele, falei, olha, fulano, você sério colocou mesmo? Um adicional aqui de 6 carnes a mais, Com já vai 2 vai dar 8 carninhas. É isso mesmo? Aí ele, não, é isso mesmo, pode mandar. Aí ele explicou depois que chegou o pedido. E aí... A gente deslocou 2 entregadores para poder fazer a entrega desse sanduíche. Falei assim, meu Deus, é o sanduíche de ouro. Ué, que é isso? É porque assim, ó, quando é assim, muitas das vezes
a gente fala como casinha, né? Os entregadores. Ah, entendi. Aí a gente achou que era uma casinha. E uma casinha para eles lá, para assaltar, porque a gente já foi assaltado, assim. Entendi. Aí, quando é assim, na dúvida, a gente manda sempre 2 entregadores. Sim, pra dar suporte pro outro, né? Entendi. E aí chegou, fez a entrega pro rapaz e não demorou nem 15 minutos, ele mandou uma mensagem. Ficou desse tamanho. Cara, eu tô aqui pensando, porque geralmente com 2 carnes você tem que colocar uma vara de bambu. Sim. Sério? Alguma coisa Nós assim. tivemos que pôr o espeto de Agora, Páscoa. você pegou um cabo de vassoura e colocou lá assim pra segurar o hambúrguer. Esse foi difícil. E pra embalar foi o mais complicado, né? Agora, outra pergunta boa. Eu gosto de fazer 100 perguntas boas. Essa questão de entregador é muita resenha com o entregador, tá? Então, qual foi a desculpa mais esfarrapada que o entregador deu pra vocês pra não entregar um certo produto? Eita, agora eu peguei, hein? Ixi, pode pensar? Pode, fica pensando. Pode pensar aí, se quiser lembrar depois. Uma desculpa pra não entregar? Pra não entregar. Dá o migué, o famoso migué pra não fazer entrega. Vona, eu acho que nesse sentido aí... Vocês pegaram só os caras bons. Graças a Deus, assim, os meninos que acompanham a gente já acompanham há muito tempo, né? Inclusive, os entregadores que a gente tem é próprio nosso mesmo. Ah, sim, são fichados de são vocês, nossos, não é tipo delivery, não, iFood, iFood, não, são nossos próprios. Ah, aí bacana, aí é bom. É justamente para isso aí entra a questão de fidelizar o cliente, justamente por causa disso. Isso é bom, hein? É porque, assim, quando ocorre algum como que eu te dizer? Algum problema com o pedido, a gente já sabe identificar qual entregador que foi. Você entendeu? Entendi. Aí a gente já consegue resolver o problema ali de imediato. E vocês trabalham somente com delivery ou tem um espaço físico? Hoje só delivery. Só delivery, Só né? delivery. A gente já teve o espaço físico, mas foi bem na época... A gente ficou 6 meses com esse espaço físico aberto, e aí veio a pandemia, a gente regressou novamente para o delivery. Aí voltamos lá para casa, já em um outro espaço diferente que a gente já tinha construído, depois de ter iniciado tudo, e a gente ficou lá por um tempo. Interessante. E como vocês começaram, vocês falaram que aprenderam tudo na tora, bacana e tal. E como vocês aprenderam a fazer a precificação dos produtos, como por exemplo, não, esse produto aqui essa pizza não vai dar porque esse produto é caro demais, não vai ter lucro. Como vocês viram que tem que falar assim, hoje nós temos que mudar isso aqui? Vona, e até pouco tempo atrás, a gente ainda trabalhava dessa forma sem saber fazer a precificação. E aí, quando a gente fez a transferência da pizzaria para um estabelecimento comercial que fica lá na Avenida Pelo do Vico, né, que hoje já não fica na minha casa mais, a gente buscou muitos estudos a respeito de como fazer a precificação. E aí, assim, vem tudo nosso é trabalhado através de peso, né, a massa, as bolinhas têm a gramatura certa, a mussarela tem a gramatura certa. Então, assim, fica mais fácil de jogar a precificação, porque nós temos um prédio hoje que ele é locado, então a gente tem o custo com aluguel, tem o custo com a carteira de funcionários. Então, assim, hoje nós somos 15 no total. Ixi, são muito, 15 hein? colaboradores no total. Então, assim, aí com esse estudo tudo, a gente conseguiu elaborar bem o cardápio, jogar em cima o preço, fazer a precificação correta para que suprisse ali o que a gente precisa. Show de bola, né? E qual a estrutura mínima para uma pessoa abrir uma pizzaria hoje? Vocês começaram ali com um forno, praticamente uma mesa, né? Sim. Eu vou falar pra verdade para você que, pelo nosso exemplo, eu acho que a estrutura mínima é a força de vontade. E o sonho, né? E o sonho. Porque hoje, se você tiver um forno daquele paulistinha, tiver uma mesa para você trabalhar, tiver força de vontade e o pensamento para crescer, você consegue começar. Nem que seja no delivery, igual a gente começou fazendo entrega. Agora, claro que depois de 8 anos, a gente tem uma estrutura muito boa. Né? Aprendeu muito, tem né? muito maquinário, entendeu? Tudo para ir evoluindo. Mas antigamente, a gente abria pizza na mão, era no rolo mesmo. Era só ele que fazia. Então, assim, era os condimentos era aquele negócio, colocava na geladeira, tirava para fazer a pizza, colocava na geladeira, tirava para fazer a pizza. E, sim, é tudo com muito sofrimento quando a gente não sabe, né? Mas se a gente tiver a força de vontade de ser empenhado naquilo que você quer e tem um obstáculo para você seguir ali, o mínimo, você consegue montar uma pizzaria. Tendo pessoas boas, se você for casado, segurar na mão do seu marido, da sua mulher e tiver junto ali a força de vontade, você vai embora. Eita, nós que gracinha, hein? E como eu falei no início, né? Você tem que ter a pessoa certa do seu lado e a perseverança, né? Quando a gente começou mesmo, a gente era uma luta para achar quem trabalhava com a gente. Né? Mão de obra é Porque, brabo. como ela falou, eu vim de uma pizzaria
Só que eu nunca imaginava que eu ia mexer com pizza. Eu trabalhava na pizzaria. Depois de 5 anos que eu fui... Se ligar. Foi, graças a ela. Graças a elas, porque ela, no dia que ela tomou a decisão... No dia que ela tomou a decisão de a gente pedir conta na empresa, nós dois, ela me perguntou, você ainda lembra fazer pizza? Eu falei, uai, lá eu montava uma pizza, assava, eu só não sabia fazer a massa, né? Porque era o segredo da pizzaria, é a massa. E nisso, um amigo meu, foi onde ele me ensinou a fazer uma massa dele, e com o tempo, eu fiz essa massa, falei, não, peraí, essa aqui não tá muito boa. Aí foi onde eu tive os amigos, né? Inclusive, hoje ele é até um afilhado meu, com a mãe dele. O que a gente fazia? Eu mesmo ligava pra ele e me oferecia. Eu falei, vou comprar uma calabresa aqui, uma mussarela, vou ir na sua casa aí experimentar uma massa aqui que eu fiz aqui. Pode ser? Ele, não, pode vir. Nossa, que interessante. Aí, hoje também é nosso cliente nato aí, né? E aí foi eu falava pra ele, falei assim, eu preciso da sinceridade, se ficou bom, se ficou ruim, tá aqui agora pra gente aperfeiçoar o negócio aqui. Ele, não, pode deixar com nós. Aí foi onde eu fui fazendo as massas, e nisso eu fiz 15 tipos de massa. Cara, que massa, é isso que eu ia perguntar agora, se é fabricação Isso, própria é ou não. nossa fabricação própria, como é delivery, né? A gente só abre a massa ali a partir do momento que o cliente faz o pedido, então é tudo fresquinho, tudo na hora. Frios eu compro todos os dias. Isso é importante, hein, cara? Isso. Porque assim, a gente está lidando com comida, né? Claro. Aí a gente sempre quer manter aquela qualidade ali que é o produto fresquinho. Então tudo que é de frios eu compro sempre no dia mesmo. Agora eu quero uma pergunta para você. Você que faz as pizzas, certo? Agora, hoje a gente tem nossos colaboradores. Tem. Né? Mas eu ainda estou no chão ali também, inclusive ontem. Gerenciando. Inclusive ontem também eu estava ali no operacional. No operacional, eu fico sempre também. E você faz aquela parada que joga a pizza assim, ó. Aí pega aqui, já faz aqui. Eu tô viajando aqui, sabe? Você jogando a pizza. A gente não é nenhum profissional igual a esses daí. Não, velho. Mas sim, a gente joga a pizza. Não, então os braços são grossos, né? Quando ele quer aparecer um pouquinho, ele faz isso. A gente joga a massa um com o outro lá na cozinha. Tipo, tá um na frente aqui. A gente joga a massa, o outro pega. Tem essa arte aí. Ai, cara, agora eu lembrei, agora me veio um negócio, vocês brincando lá. Ai, para, toma massinha na cara. Ai, pai, para. É um ambiente harmonioso, né, Sim. cara? Graças a Deus, né? Muitas das vezes ela até pega muito no meu pé. A moça tem que ser mais sério. Falei, cara, eu não dou conta de ser sério. E a gente tem essa energia na nossa equipe, sabe? Isso é importante, cara. A harmonia é tudo. Isso, porque os meninos falam, né? Falam assim, o careca que é mais menino que todo mundo. Então, eu acho que é isso aí que a gente fortalece ali, sabe? A união de todos, né? Porque a nossa equipe é sensacional, cara. São todos eles. Isso. Eles vestem mesmo a camisa e andam de ombro a ombro com a Isso é gente. bom, Faz né? acontecer, porque assim, se coloca pra eles um desafio naquele dia, eles vão embora. Igual o sábado mesmo agora que passou, eu fiquei super feliz com a equipe, a demanda foi muito alta, graças a Deus, e eles vestiram a camisa e não deixaram a peteca cair hora nenhuma. Tem Eu falei dia que assim, eles gente, mesmos nos vocês desafiam, superam, né? vocês se superam toda vez. Agora você entrou na pergunta que eu ia fazer agora, e inclusive era a próxima, né? Como vocês lidam com esses picos de demanda? Quando tem muita entrega? Porque, igual eu falei no início aqui, são duas coisas que as pessoas não têm paciência: medicamento e comida. Né? E porque hoje em dia, cara, entrega, assim, eu não vou falar com vocês, eu vou falar a experiência que eu tenho. Cara, eu vou falar foi ontem mesmo, eu pedi uma pizza. Eu pedi uma pizza que tava lá, era de um conhecido, não, de um amigo de conhecido. E ele falou, não, a pizza tal, eu pedi 6h30. A pizza foi chegar quase 9 horas da noite. Agora, isso aí acaba respingando
em todos os profissionais, né? Sim. E qual o diferencial? Como vocês lidam com esses picos? Volney, até então, acontece, eu acredito que com todo comerciante na área da alimentação acontece. Por quê? O comércio, ele é muito variável. Um dia você trabalha pouco e outro dia o negócio supera. Vamos supor, nós temos um aplicativo que a gente trabalha de gerenciamento de pedidos. E tem dias que dentro de 1 minuto sai 6, 7 pedidos. E 1 minuto a gente não faz uma pizza. Não faz. Entendeu? Então, assim, a demanda ela é muito alta, acontece atraso. É inevitável, com a gente também acontece. Nós temos hoje 5 entregadores. Uma equipe com 15 no total. A cozinha lotada de gente trabalhando. E tem dias que extrapola o prazo de 1h30 de pedidos. Então, assim, é inevitável. Só que a gente tem, no caso, quando é final de semana, eu fico na parte de gerenciamento de pedido que tem que sair, que não tem que sair, que dá para guardar. Capítulo cliente que às vezes mora perto, que consegue fazer a retirada. Então, isso aí vai ajudando muito. A comunicação ajuda muito a gente. Eu acho que a comunicação é primordial. Cortando já você, já aqui, eu entendo. Acho que a grande parte, não vou falar que 100% da população vai entender o que eu estou falando, mas a grande parte entende que se você der uma justificativa, aí sim, olha, é plausível, porque, Volney, você pediu a pizza 6h30, teve um mega hiper atraso, ou o motoqueiro furou o pneu que eles usam de praxe e tal. Muito. Cara, o acidente acontece, imprevisto acontece, sim. Claro. Mas sim, eu acho que se você der uma resposta para o seu cliente, é importante. Porque se você deixar o cara na chapada lá, sim, eu vou falar, essa pizza dessa pizzaria eu não peço mais nunca. Não pede, acontece. E assim, acontece. Até mesmo nessa questão de final de semana, principalmente o sábado e o domingo, que o pico é muito alto. Até mesmo na recepção, nós somos 3 pessoas trabalhando na recepção. Dentro da cozinha são 10 trabalhando, são 5 entregadores. Então, assim, no total são 15, e aí contando 17 comigo e com ele, trabalhando quando a gente está no operacional. E acontece. Assim, tem pessoas que é complicado, porque você faz um pedido com 5 minutos, ela quer que o pedido esteja pronto. Não tem como uma pizza sair com 5 minutos, porque a massa é fresca. A gente abre a massa na hora. A gente coloca todo o nosso amor e qualidade para poder fazer a montagem. Ela demora mais ou menos uns 4 a 5 minutos para estar passando ali no forno. Entendeu? Passa pelo processo de separação, aguarda o entregador. Então, assim, é muito complicado. Lidar com pessoas nesse sentido é muito complicado. Né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que ter esse amor pelo que a gente faz, e até mesmo na hora de comunicar com o cliente, para que ele entenda da melhor forma possível. A gente inicia o nosso atendimento às 6h30 da tarde. Entre 6h30 até 8 horas da noite, as coisas fluem tranquilo. Só que aí, entre esse intervalo aí o chicote estrala, né? Entendeu? E aí, como se diz, aí começa a sair do nosso controle, aí a gente vai e fala pro cliente, vem buscar que vai ser mais rápido, vai demorar a entrega, porque tá com muito pedido, às vezes falta o entregador, acontece de bater num portão de um cliente, o cliente não atende, o entregador tem que voltar lá. Então, assim, é muita coisa. Tem cliente que também não ajuda os entregadores, entendeu? Não ajuda. Errado, vamos supor, endereço errado, não atende o telefone, o cliente o entregador fica na porta do prédio, lá demora 1 ano para atender o porteiro, para interfonar, aí ele tem que subir a escada para deixar pedido. Então, assim, a gente entende todos os lados. Né? Então, nisso aí não entende. O lado de vocês. Nesse ponto aí, leva 15, 20, 30 minutos e o entregador, ele não sai com um pedido só. Não vai. Entendeu? Porque, como se diz, ele depende daquilo ali. O salário dele é a taxa de entrega que ele ganha. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele sai com uma rota montada. Naquela rota ali, vamos supor, o Volney acabou de fazer um pedido agora, o pedido dele é o terceiro. Se o primeiro e o segundo cliente demora a atender um portão, ou esquece cartão, vai procurar o cartão, atrasou o seu pedido. Entendeu? Então, nem tudo é 100% culpa nossa. Né? Só que é muito complicado passar isso. Se você passar isso, o cara vai ainda querer te bater, né? Eu mesmo, quando aperta lá, eu sou o Severino. Né? Faz de tudo. Faltou na recepção, eu ajudo. Faltou na cozinha, eu vou lá e ajudo. Até mesmo nas entregas, eu vou lá e ajudo. O que acontece? A questão dos entregadores. Como ela falou, né? Nem sempre aquele cliente ele tá ali já te esperando. Se todos os clientes fossem ali já tivesse ali igual lá em casa. Lá em casa a gente pede um delivery também. Como a gente trabalha com delivery, a gente escuta o barulho de uma moto, o que a gente faz? Já tá de portão esperando. Isso. Inclusive mesmo, sábado eu tava nas entregas.
E acontece muito. Você entrega sem camisa ou com camisa? Não Com pode camisa. sem camisa. Ah, você quer mostrar o Não. tatuadão. O melhor do a qualidade do Dom Careca fica em O casa. Aquaman Não chegando pode. pra entregar, imagina o Aquaman chegando entregando. Ah, que isso. Então, o que acontece, mano? Muitas das vezes, igual para alguns amigos, eu sempre explico isso aí. O processo da pizza, a montagem, ela é rápido, entendeu? É uma média ali de entre chegar o pedido, abrir a massa, a montagem ali e assar. Assar é um time. Vamos colocar ali, o forno ele é 3 minutos para assar. Vamos colocar aqui uns 10 minutos, né? Vamos colocar nisso. Só que nisso, como ela falou, tem vários pedidos na frente. O entregador ele não vai sair só com uma rota, né? E tem muita gente que fala, ainda tem capacidade de chegar, né? Fala para seus entregadores correr mais. Falei, gente, os meninos, eles quase voam. Principalmente tempo de chuva, é onde ocorre muito, mas muito atraso, é justamente por causa disso aí. E acidente também, né? Justamente, o acidente. Vocês podem ver que todos os entregadores andam muito correndo. Anda muito correndo. Entendeu? Então, assim, não tem como. E eles andam mais do que eles andam. Entendeu? É verdade. E os atrasos ocorrem muito por causa disso aí. Falta do endereço, o endereço é errado. Tem gente... não atende cliente telefone. não atende telefone. Então, é muito isso aí. Então, que tem quem está nos ouvindo aqui, né? Que entenda agora o recado. Fez o pedido, espera o entregador. Tem o time e fica atento com a buzina do entregador. Cara, você falou uma coisa aqui que... Isso aí, ó. Fica a dica aí, Dom Careca. Cara, eu particularmente, eu vou, né? Quando eu vou fazer um pedido, isso é da minha pessoa. Quando eu vou fazer um pedido, eu falo assim, olha, tem como você avisar quando estiver saindo? A gente avisa. Aí beleza, quando o cara tá saindo, eu já fico lá na porta. Cara, eu tenho esse negócio. Uber, cara, quando eu chamo Uber, eu já tô pronto. Justamente. Eu já tô pronto. Quando eu chego lá, 2 minutos para chegar em casa, ou onde eu estiver, eu já tô na porta esperando. Porque a pior coisa é você fazer as pessoas esperar. Exatamente. É porque hoje, vamos falar o verbo antigo aí, o dito popular, tempo é dinheiro e realmente é. Com certeza. É como eu tô falando, né? Os entregadores, eles já correm justamente por causa disso. Aí você falou a questão a chave do negócio. Porque os entregadores, por isso que eles correm, porque eles dependem daquela entrega. Aquela entrega é o salário deles. É o salário deles, entendeu? né? Que hoje os entregadores, tanto da gente, de Anápolis, outros lugares, é desse jeito. Os entregadores, eles ganham um dia ali, né? Uma diária fixa que a gente sempre paga para eles e as taxas de entrega que é repassado para eles. Então, se eles não produzir, eles não ganham. É verdade. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, os entregadores, eles correm muito por causa disso. Porque o tempo deles é dinheiro. O tempo deles é dinheiro, Não é? né? Agora eu quero fazer uma pergunta bacaníssima. Acho que essa pergunta ninguém fez para vocês. Eita. Fizeram, fez, não sei. Já teve algum pedido de pizza como se diz... Cupido? Falei assim, olha, uma pizza, eu quero que você mande uma pizza Vários. pra minha namorada. Já teve pizza? Nós já Inclusive... Tem filmagem? Não, inclusive... Tem filmagem? Não tem filmagem. Droga, porque... Fotos? A gente trocou de telefone recente, né? Então não vai ter. Se tivesse, nós ia colocar agora. E o que acontece? Já teve vários. Eu posso dizer que a pizzaria Dom Careca já foi muito cupida, até de pedido de namoro. Olha que gracinha. De tipo assim, olha, faz a pizza e aí escreve pra mim na tampa, você quer namorar comigo? De aniversariante. Sério? O meu irmão, Personalizadas. meu irmão, ele trabalha com a gente. E aí, ele que sempre tem esse toque, assim, de fazer as coisas. E aí, nesse pedido, o engraçado que eu falei pra ele assim, ó, isso aqui é um pedido de namoro. Ele, deixa comigo, eu vou caprichar. Ele fez um coração, uma pizza de coração e colocou o recado na tampa. Nossa, que gracinha. Gente, mas foi muito legal mesmo. Alguém já colocou alguma coisa dentro? Pediu pra fazer a pizza, colocar alguma coisa dentro? Não, até que não. Teve um resultado, que foi? Teve um igual ele tá falando, pra colocar não sei o que lá. Não, ela pediu pra colocar, na verdade, ela tinha pedido pra colocar o recado no fundo da pizza. Quando ela comesse a pizza, terminasse de comer, ia ver o recado. Eu falei pra ela, não dá certo. Não dá certo. O que eu consigo fazer pra você é colocar na tampa, porque se eu colocar no fundo,
às vezes se é uma pizza que vai tomate, alguma coisa, ela vai molhar o papel, vai molhar, então a pessoa não vai conseguir ver. E outra, a gente usa o papel manteiga por baixo, né? Até mesmo pra qualidade. E aí, como que essa pessoa ia saber que tinha um recado de baixo? Falei, vamos pôr na tampa. E deu super certo, aceitaram, começaram a namorar e hoje eles estão até noivos, os dois. Vai convidar você de casamento? Eu acredito podia, que né? Podia sim, ser, né? Podia ser padrinhos. Mas teve um aí que eu acho que ela não vai recordar, não, hein? Eita. A cliente já fez o pedido, aí como é que foi lá aquele dia lá? Isso tem já um tempinho já. Se eu pedir a pizza, o Dom vem junto. Essas coisas eu prefiro esquecer, eu não gosto de lembrar, sabe? O Aquaman vem junto. Né? Foi sensacional. Eu vou pedir lá, vou falar isso. Vou falar. Não. Pedir pizza com o Dom. Com o dono junto. Tô junto. Esse lá foi muito da hora no dia. Não, mas são coisas inusitadas. Inusitadas. Se eu que pedir a acontece, né? pizza, o Dom vem junto. Olha aí, porque às velho. vezes algum dos meninos, os entregadores vão, e aí a gente já, em seguida, já chega a mensagem das menininhas, sabe? Mas é a menininha mesmo. Podia me dar o Instagram do entregador que veio aqui, e não sei o que. Aí eu chego, os meninos chegam, isso aqui, ele... Não, Nai, faz isso não, você tá doido? Não, são profissionais, olha só, parabéns, hein? Você me falou que no começo vocês panfletavam, davam um panfletinho aqui, Sim. cara, assim, sensacional. E funciona. E hoje, com o crescimento que vocês tiveram durante esses anos, qual o plano de marketing que vocês usam? Essa parte eu vou deixar pra ela, que ela que toma Ela que, conta. ela que faz isso? Eu tô começando a querer ingressar ali, Ingressar sabe? na Já parte tive de uma ideia. marketing. Coloca a foto dele sem camisa num panfleto. Isso. Não, vai dar Com trabalho. tritão, assim, ó. Imagina a quantidade de cliente que vai Dom querer o Dom Carecão. junto, não dá certo. Sem contar que tem muita gente que acha que o Dom Careca é careca. um senhor Careca e barrigudo. barrigudo Cara, e eu imaginei careca. isso. Eu imaginei, quando o Rubens falou, o pessoal lá é gente boa e tal, eu imaginei Vai vir Dom um Careca. senhorzão aqui. Eu imaginei não o senhor, imaginei um cara mais velho com careca. Careca. Cara, aí veio um barbudão, parecendo um mundo. Aquaman, cara. É o que todo mundo chega lá e fala, né? A gente tem a foto dele estampada lá, assim, praticamente, que tem. a nossa logomarca é ele. Por causa do tanto de cópia que já Aquaman. teve do Copiava bonequinho, o nosso- copiava É mesmo? a logo, Nosso a bonequinho, tudo, copiar as Que coisas. gracinha, hein? Aí eu É peguei bom e falei fazer, pra né? ele, você quer saber de uma coisa? A partir de agora, foi até um colega nosso que fez, falei assim, olha, estampa a cara do Careca na logomarca. E aí ele fez, é até bonitinho, depois você quiser olhar a Eu vou, logomarca. Depois, todos os meus convidados que vêm, eu sigo eles depois Sim. do programa. E é ele. Só o respaldo aqui, né? Aproveitando a oportunidade aqui. Pode ficar à vontade. Falando da logomarca, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu o nosso... Patente. A patente. A patente. Hoje, Dom Careca É nossa patenteado, mesmo. que massa, hein, cara? Tanto o nome quanto A o nosso logomarca. logo. Sim. A foto também é patenteada? Com certeza. Se eu Com quiser usar a certeza. foto, Agora você pode usar, mas eu vou estar lá. já é alguma coisa. Já Plano é. de marketing. Então, hoje a gente, assim, no começo, foi muito boca a boca, né? Porque há 8 anos atrás não tinha tanta evolução da questão do Instagram, de rede social. Então, assim, era mais a questão da panfletar. Panfletar, indicação, um cliente comprava, gostava, indicava outra. Agora, hoje, não. Hoje a gente tem uma empresa, né, que dá suporte pra gente, até a Visualize Filmes, o Abdiel, nosso amigo. Ele é top demais nos vídeos, o cara é gente boa. Ele que faz toda essa parte de marketing pra gente, os vídeos, fotografias, né? A parte do tráfego, então a gente usa o tráfego também. Isso é bom, é Isso. importante, né? Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Já teve algum cliente famosão lá? Estamos esperando, hein? Aí, eu vou lá. Aí, ó. Pronto. Nossa senhora! Corta essa! Não, Meu corta Deus do céu! Corta não, Corta deixa essa! eu... Não, pelo amor de Deus! Ó, gente, é brincadeira. Corta aí, ó. Corta não. 14,57. Não corta não, gente. Deixa o negócio. Vai ser mó prazer. Aqui vai ser mico, Lógico. né? Não, vai ser o maior prazer E eu recebê-lo vou lá Tem que conhecer bater vocês. aquela selfie, né? Oh, Pra gente deixar com bem certeza. registrado. A pizza lá, vocês têm o hábito
de comer com a mão ou no talher? Ou no pratinho? Não, lá Lá a gente é só delivery, né? Não, vocês Sim. mesmos, entre vocês. Nós lá? É. Nós pega com a mão lá Aí, ó, mesmo. tá vendo? Nós É o mais somos- gostoso. Nós né? somos simprão, bem É. simprão, daqueles simprão. Às vezes não parece, mas é. E as avaliações negativas, como vocês lidam? Gente, hoje eu tô bom no que eu faço. Isso é bom, Nossa, isso é bom. Cara, que Isso. que espergo. Ivone, igual eu te falei, a avaliação positiva ela é ótima, né? Ela alimenta aquele desejo que a gente tem ali de ter a certeza de que a gente está fazendo um trabalho excelente. Mas a negativa ela é mais importante do que a positiva, porque é onde o cliente destaca pontos que às vezes a gente precisa Que melhorar. vocês não sabiam. E Isso, Isso. exatamente. Então, assim, eu não encaro como uma crítica. Claro, é uma crítica. Mas muitas das vezes ela é mais construtiva do que destrutiva. Com certeza. Né? Não, Então, né? assim, até mesmo esse final de semana aconteceu e eu reconheci o erro, a falha e conversei com a moça. Ela, por isso que nós somos clientes de vocês, porque eu sei que toda vez que repassa alguma coisa para vocês, vocês estão aptos a resolver o problema. Então, assim, eu acho que não existe uma avaliação negativa, né, a fim de prejudicar a empresa. Por mais que tenha avaliação negativa, ela requer muito o nosso crescimento, porque é com o erro que a gente aprende. Exatamente. Porque assim, se não tiver a avaliação negativa, se você estiver fazendo aquela coisa errada, se ninguém não fala nada, você sempre vai permanecer no erro. com o erro ali, achando que está fazendo certo. Né? Tá Então, assim, às vezes a pessoa critica, assim não sai o padrão de vocês. Aí é onde a gente corre atrás para saber o que aconteceu com aquele problema, para não ficar sempre indo para os outros clientes também. Só que assim, Ivone, tem muita coisa que a gente recebe lá na pizzaria de reclamações, né? Acontece. Que a gente Ninguém é perfeito, recebe né? que nem sempre a gente enxerga aquilo ali como um erro. Entendeu? Igual eu falo assim, nós temos 8 anos trabalhando com a mesma qualidade, trabalhando da mesma forma, treinando os nossos colaboradores para serem do mesmo jeito. Então, assim, tem cliente que quer mudar o nosso padrão de trabalhar para suprir uma necessidade dele. Isso aí, sim. E aí a gente sempre fala, olha, já tem 8 anos que a gente trabalha desse jeito, a gente não mudou nenhum produto. Pelo contrário, né? Quando a gente fez um ano agora, Dia das Mães, fez um ano que a gente foi para esse ponto, um ponto físico, mas não é aberto ao público. É um estabelecimento na Avenida Pelo do Vico mesmo que tem, então ele é mais visível, né? A gente tem um suporte melhor, uma cozinha equipada, tudo melhor, bonitinho, melhor, para poder atender tanto os clientes quanto os nossos colaboradores, acomoda eles da melhor forma do que quando o delivery era em casa. E aí, assim, tem coisa que é repassada automaticamente, as minhas meninas que ficam no atendimento, elas já falam, Nai, olha, aconteceu isso e isso. E eu sempre tô dando respaldo. Quando eu vejo que é uma coisa que é da nossa parte mesmo, que foi realmente errada, a gente assume aquele erro. Mas eu vejo que quando é uma coisa assim que não tá no nosso alcance, que a gente tá fazendo do jeito que sempre foi, e é uma reclamação, às vezes, supérflua, eu já repasso pro cliente, falo, olha, a vida toda a gente trabalhou assim e não tem como eu mudar um padrão por causa de um cliente. Não tem como. É a mesma coisa igual como a gente falou no início. Hoje a gente tem todo aquele padrão, né? A gente porciona calabresa, frango, bacon, essas coisas todinhas, mussarela. Só que aí tem gente que age de má fé, sempre fala, hoje veio pouca calabresa. Entendeu? Então, como que a galera tá falando, sempre tem uns que agem com a má fé. É padronizado, Isso. né? Não tem como. Os nossos produtos ali, hoje é tudo padronizado, porque igual eu sempre falo pros meninos, se o Vone hoje chegar lá, eu quero montar uma pizza, eu nunca montei uma pizza, hoje o Vone consegue chegar lá e montar uma pizza. Sério? Que interessante. Porque assim, tem a responsável que é abrir a massa, ela vai abrir a massa para você lá, né? Alguém vai só te orientar, essa pizza de calabresa vai essa quantidade de calabresa e essa quantidade de mussarela. Então, o que você vai fazer? Só vai distribuir os ingredientes ali em cima da pizza, você entendeu? Então, por isso que eu falo que nossas pizzas é sempre padronizadas. O jeito que você comer hoje, daqui a um ano, você vai comer do mesmo jeito de novo. Isso é importante porque manter, porque a gente sempre mantém aquele padrão ali, entendeu? Tudo pesado, tudo porcionado, tudo
adequada ali de acordo com o tamanho da pizza. Tá, então você falou agora uma coisa interessante. Você falou que tem uma qualidade já duradoura, né? Isso. Então, além da qualidade do seu produto, né? Como você fideliza um cliente? Faz esse cliente vai voltar realmente. Não, vou voltar não só pela qualidade do produto. Então, é como a gente falou aqui, né? Tanto eu quanto os colaboradores, a gente monta aquela pizza ali, sempre com amor, cara. Cara, isso é importante. Isso, porque eu repasso pros meninos lá. Por que eu falo que é com amor? Porque assim, ó, o exemplo que eu dou lá sempre é o seguinte: se eu, por exemplo, supondo que a Nayane hoje está ajudando a gente na montagem, e a Nayane não está naquele dia bom dela, vai fazer a pizza de qualquer jeito. O que a gente sempre orienta ela, Nayane, ó, faz a pizza com qualidade, faz isso, faz aquilo, como se fosse para você. Porque, supondo que sua mãe indicou a nossa pizzaria lá, né? Então, tá com uma visita em casa. Aí, nisso, você faz de qualquer jeito. Só que você não sabe que é a pizza é para sua mãe lá, para um pai, para alguém ali. E se você faz de qualquer jeito, a sua mãe vai ficar triste. Porque ela tá com uma visita lá. Ela fez a indicação, né? Vendeu o peixe para nós. Exatamente. Então, a gente destaca nisso aí, porque a gente sempre quer fazer o melhor ali. Entendeu? Como a gente se diz lá, né? Servir bem para servir sempre. Nossa, entendeu? Que gracinha, hein? Aquaman agora foi profundo, hein? Mas essa é a nossa frase do porque assim, lá. eu preciso de você como cliente, não só hoje. É claro, né? Fidelizar, ué. Lógico. Aí eu preciso de você amanhã, depois, e seus filhos. Que quando a pessoa lembrar de pizza, vai lembrar da gente. A prova disso são clientes de 8 anos atrás que continuam lá. Que continuam vendo nossa evolução, o processo. Do Rubens, do Marcelo. Tem vários outros clientes ali que sempre acompanhou o nosso processo ali. Você entendeu? Sim. Ali tem muitos clientes ali que é show de bola, tá com a gente ali, agradecido demais. E eles sabem que aí, quando a gente muda alguma coisa, é sempre para melhor, não para pior. Entendeu? Às vezes troca um ingrediente ali, eu não troco pelo mais barato. O mais barato. Eu procuro sempre o melhor. A qualidade. É mais caro. Não, mas eu quero esse. Entendeu? Porque a qualidade é diferenciada. Agora uma pergunta aqui que não tem nada a ver com... vocês trabalham com forno ou com aquela esteira? Forno e esteira. Forno e esteira? Isso. Né? Hoje a gente tinha como ela falou, né? A gente trabalhava com um forno menor, né? Hoje a gente teve um processo de mudança de fornos lá. Aí antes era um forno... quando a gente começou era um forno pequeno a gás. Depois a gente foi para um forno elétrico, de esteira. Ficamos bom tempo com ele. Só que devido à demanda vai aumentando, a gente teve que comprar um forno maior. Hoje o forno ele é maior do que a gente tinha antes. Só que hoje ele é a gás. Né? Aí, o processo dele ele é mais rápido. É mais rápido? Muda o sabor da pizza? Muda né? muito. Quando a gente tinha um elétrico, ele tem muita estabilidade, né? Ele oscila muito a energia. Ele oscila a energia. E aí a gente, como se diz, o a gás, não. O a gás, do mesmo jeito que você coloca ele no que a gente tem hoje, você coloca, ele sai. Todas saem iguais. Que legal. Todas, não muda. Não estabiliza, uma sai mais branca, outra mais moreninha, uma mais crocante, outra mais molinha. Não, é padrão. Até então, padronizado. Por isso que entra, né, os feedbacks dos clientes. Que aí falava... a pizza ontem veio mais tostadinha do que hoje. Hoje é mais crua. Aí a gente optou em trocar o forno. Entendi. Agora outra pergunta. Qual a pizza carro-chefe de vocês? Eita, essa pizza carro-chefe, ela, por incrível que pareça, ela acompanha a gente há 8 anos. Foi uma criação nossa. Que nós sentamos nós dois lá e conversando. Vamos pôr assim, porque assim, foi uma criação espelhada num salgado que eu gosto muito. Porque a gente sempre ia lá no shopping e tem aquele salgado Diplomata, né? E aí a gente nomeou a pizza com o nome Diplomata. E é a pizza que mais sai. A pizza que mais vendida hoje é a Diplomata. Não é mesmo? Ela é uma pizza... Isso. Ela é uma pizza de frango, aí ela vai calabresa, vai frango, vai palmito, uva passa, a mussarela, creme de leite. Ela é muito gostosa. Sai muito. E a outra é uma que a gente nem tinha tanta expectativa, que ela foi colocada há 1 ano atrás, quando a gente mudou, foi a carne seca e a camarão. Sério, cara? Sim. Nossa. É porque a carne seca da gente... É segredo, aí. Não vai contar o segredo aí, não. É o segredo. Não vai contar o segredo, não. Não joga pro time.
É uma carne bem mais saborosa. Tem um segredinho do Dom. Isso. Tem um toque do chefe. Esse Aquaman é sensacional. Olha, o programa tá quase acabando. Mas já? Já passa rápido. Podia uma ficar hora que nós aqui tá falando, mas não, continua aqui. 5 horas de prazo conversando. Né? E é bom, né, cara? Quando o assunto flui, quando é bacana demais, né? Se vocês pudessem começar tudo outra vez, né? O que vocês fariam diferente? Acho mais é pra você, hein? Eu estudaria mais. É mesmo? Eu estudaria mais. Questão de clientela, de espaço, de maquinário, de produto, de precificação. Eu estudaria mais. Entendeu? Para não começar errado. Com certeza eu estudaria. Começar perdendo isso, tanto, né? Exatamente. Porque como começou tudo na pancada, foi na loucura, né? Vamos supor assim, num susto, vamos. E aí, assim, a gente sabe que não tinha muito conhecimento, não tinha tanto estudo, então eu estudaria mais. Não, mas o importante é que você chegou hoje, né? Como se diz, sofreu muito para chegar aqui. Agora, uma pergunta que também vai fugir do contexto aqui da pauta todinha. Na pandemia, muitas pessoas... minha esposa é uma delas, né? Ela ficou intolerante à lactose. Então, também eu já estendo para os veganos, né? Você tem uma linha exclusiva para esse tipo de pessoa, assim, que é intolerante à lactose, é vegano, essas pessoas, né? Não, Vonei. Hoje a gente não temos mas, ainda. Assim, já teve pedido, né? Sim. É pouco, né? Isso. A demanda. Isso. Mas a gente nunca mexeu em nada. A única coisa que vai ali sem que a gente pode mandar sem pra pessoa ler só sem a mussarela. Sem a mussarela. Isso. É Exatamente. Porque a nossa Márcia, ela já não vai leite. Ela não vai leite. Isso já é importante. É uma coisa, né? Porque, nossa senhora. Já não passa à vontade. Já não passa à vontade, né? E quando alguém pede pra gente, assim, acontece de ter gente falando que é intolerante à lactose, que quer tirar o queijo, alguma coisa assim, a gente sempre faz. Mas que é específica para esse tipo de público, nós não temos. Não tem, né? Não. Até já me pediram também, né? Você podia fazer uma pizza sem glúten. Falei, gente, aí já é complicado. Isso aí é mais complicado. Glúten, nossa senhora. Tudo tem glúten hoje em dia, né? Tem tudo. Qual foi o lugar mais inusitado que pediram para vocês fazerem uma entrega de uma pizza? Eita, nós, hein? Sim, vai me cortar daqui a pouquinho. Eita, nós. O mais inusitado foi na casa das primas. Mentira, sério, velho. E o entregador teve que levar na porta do quarto ainda. Mentira. Deu briga não, os entregador? Eu vou. Deu uma resenha muito boa entre eles depois do final. Na verdade, foi 2 vezes, né? Nossa, que legal. E a outra, o cliente lá disse que ainda foi... passaram ele pra trás ainda, né? É mesmo? Ixi, foi complicado isso aí. Mas eu acho que, como se diz, ele se equivocou, viu? Porque você tava lá, eu tinha tanto na conta. Sumiu. Seu entregador passou o cartão e sumiu. Falei, mas como? Passar o cartão? Nós mostrou o extrato para ele da maquininha, tudinho. Rapaz, foi moço, não foi com nós, não. Devia estar mamado. Foi, não. A festa foi muito boa e deu problema. Esqueceu uns detalhes. Ainda bem que não pediu o Dom Carecon para entregar lá o Aquaman das pizzas. Olha que apelido mais massa. Agora, a última pergunta para vocês, antes de nós passar para o próximo quadro, que é o final do programa. Qual conselho vocês dariam para uma pessoa que quer abrir uma pizzaria hoje? Começa. Apenas começa. Não tenha medo. Não tem medo, a crítica vai vir, mas com a crítica vem o crescimento. Mergulha de cabeça mesmo, se é um sonho, é uma vontade, vai em frente. Não desiste, porque vai vir muita tempestade, vai vir dificuldade. Tem dia que você vai vender muito, tem dia que você não vai vender nada. Mas a gente tem que lembrar que aqui toda honra e toda glória ela tem que ser dada ao Senhor, não a gente. Né? E a gente tem que entregar os sonhos, os planos, os projetos, tudo na mão de Deus. Que se tiver que acontecer, eles vão acontecer conforme a vontade da gente. Ele implanta um sonho no coração da gente, mas ele alimenta para isso prosseguir. Então, se tem vontade, se tem um sonho de começar, apenas começa. Porque, muitas das vezes, o pontapé inicial, ele depende da gente para que Deus faça a obra na vida da gente.
Uma pessoa fica protelando e não executa. Nada cai do céu, né? Então, você tem que verdade. pelo menos dar o primeiro passo. O resto, Deus dá conta. Pelo menos tentar, né? Igual sempre eu falo lá. Se você não tentar, você não sabe se vai dar certo. É verdade. Né? Porque se só fica ali, e se isso, se aquilo. Não. Então tenta. Se der certo, vamos pra frente. Se der errado, você tentou. É isso aí, gente. Eu tô falando com os proprietários da pizzaria Dom Careca, é isso? Isso. Eu ia falar Dom Carecom. Dom Careca. A Nayane e o Emerson, né? Isso. Gente, eu quero agradecer imensamente pelo carinho, pelo tempo de vocês, né? Pela loucura de estar aqui no programa Talco Show, mas vamos continuar aqui. Né? Achou que ia terminar? Não, não. Gente, agora vamos pro quadro Bate-Bolas do Talco Show. Vocês sabem o que é isso? Não. Vocês já assistiram Ana Maria Braga, De Frente com Gabi? Sim. Aí, tipo, eu falo uma coisa assim, chocolate, aí você fala chantilly, eu falo café, aí você fala o que vem na sua cabeça. Ixi. Por exemplo, eu falo Dom Careca, aí você fala Aquaman. É isso, entendeu? Pegaram a coisa? Pegaram? Entendeu. Então vamos lá. Um amor, começando pelas mulheres. Os meus filhos. Um amor? Esposa. Ô, velho, o cara é forte! Foi o primeiro que veio com a mulher aqui, é forte. É forte. Não é à toa que ele é bonitão e fortão desse jeito, não. Parabéns. Obrigado. Isso aí, continua assim. Sem esposa, Vai longe você não- esse menino, vai longe. É porque sem esposa você não tem os filhos, não tem a empresa, você não tem um Aí, sonho. tá vendo, ó? Tá vendo? Grata ele, hein? Parabéns, hein? Obrigado. Um sonho. Pode ser uma história? Pode ser o que você quiser. O sonho, aquilo que eu idealizei e tive a oportunidade de começar 8 anos atrás, ela não morre somente no delivery. Ela tem uma imagem, ela tem estrutura, ela tem as mesas, ela tem os uniformes, ela tem tudo idealizado na minha cabeça e, inclusive, tem um mascote. Então, assim, esse é o meu sonho. E esse sonho está sendo construído todo dia, um pouquinho, até a gente chegar lá. Idealizado e executando. Exatamente, Então. executando. Nossa, eu sou bom demais, hein? Um sonho, Dom Carecom. Então, na verdade, a gente tem nossos sonhos, né? Tanto o meu quanto o dela, que é isso aí, abrir novamente o nosso espaço físico, né? Para poder receber clientes ali, porque a gente é muito, como se diz, muito querido lá, graças a Deus, e o povo nos cobra muito. Vocês têm que abrir. Né? Eu também acho bacana, né? Isso. E então, pra gente, isso é um sonho. Tá podendo receber ali, conversar com cada cliente, né? Famílias. Família, recebê-los importante, de braço sim. aberto. Até então, não, porque nossas pizzas entregue não é como se diz, como que eu vou te falar? Entrega é de uma coisa. Você sentar numa mesa ali é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tá no... A comunhão no espaço é diferente, né? Justamente. O tete-a-tete é outra Isso, coisa, né? diferente. Um time. Flamengo, Ah, é claro. tem um defeito, né, Aqui cara? a família inteira Quer flamenguista. ver que o Dom Carecom não é um time? Um time, Um time? o melhor do Brasil. São Paulo. Flamengo. Uma comida. Lasanha. Feijoada. Olha só, velho. Eu achei que vocês iam falar pizza, É. velho. Uma bebida. Coca. Olha, uma bebida. Um vinhozinho é bom. Aí, hein? Olha, uma vergonha. Até vindo aqui no talk show, né? Complicado, né? Falar da gente, uma vergonha. Igual algum mico que você pagou com o cliente, né? Alguma coisa assim que você direto ao público, né? Tem demais. Acontece muito comigo, né? Vamos supor, é boa noite, eu tô dando boa tarde, ou bom dia. Nossa É a vergonha. É porque você sai de órbita, né? Tá trabalhando, sai de órbita. Às vezes chega nos lugares, bom dia, já é boa noite. Pois Você é. fica assim, uai, mas bom dia. Uma vergonha. Ficar em frente às câmeras. Olha, rapaz, o homem em frente às Tô nem câmeras. olhando ela. Não, moço, tá deitou. Um castigo. Um castigo. Eita. Eita, mano. Quiser passar, pode passar, viu? Eu passo essa, mas eu vou pensar no Um castigo. castigo.
ficar sem ela. Rapaz, esse cara é bom demais. Nossa, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Boa, boa. Um medo. O meu maior medo hoje é perder minha família. Sei. O maior medo. Porque é o alicerce da minha casa, da minha vida, da minha estrutura é a minha família. É o meu marido e meus filhos. Eu rebato, né? Ai. Perder a família ali aí acho que não tem nem explicação. Não tem nem explicação, Não. né? Tem não. Um futuro. Um futuro, o reconhecimento. O grande reconhecimento. Importante, hein? Um futuro. Realizar o nosso sonho. Olha, que gracinha, hein? O seu maior orgulho. Ter começado o Dom Careca. Isso é importante. É o meu maior hein? orgulho. Por quê? Não vou nem esticar muito, mas foi um crescimento pessoal, um crescimento profissional muito grande. Ter dado início àquilo ali. E ainda mais para você se olhar por dentro e falar assim, cara, eu consegui construir isso tudo. Eu sou capaz de ir muito além do que só isso aqui. Top. Seu maior orgulho? Ter meus clientes. Nossa! O maior bem da vida. A vida, a própria vida. O maior bem da vida? Deus. Um animal? Não, cachorrinho. Cachorrinho? Um animal? Viadinho. Ai, que gracinha. É bonito, bonito. Uma mulher? Uma mulher, minha mãe. Uma mulher? Minha esposa. Rapaz, esse cara é bom demais, velho. Ele é muito bom, velho. E, cara, você foi o melhor que teve aqui. Um homem. O meu esposo, Ai, é claro. aí, meu Deus do céu. Um homem. Meus filhos. Aí. Gente, eu conversei com eles, donos da pizzaria Dom Careca. A conversa foi maravilhosa. Eu quero agradecer a Nayane. Eu quero agradecer o Emerson, o famoso Dom Careca. Que é isso? É o que a gente olha, assim, não tem nada de careca, mas mas o apelido carinhoso de infância, que hoje é uma marca sua, né? Quero agradecer imensamente pelo carinho, por estar aqui e parabenizar pelo trabalho, pelo exemplo de vida que vocês vieram, mostraram a todos, né? Uma superação, exemplo de superação é a frase correta. Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Eu que agradeço. Gente, né? que agradece pela oportunidade de estar aqui, né, contando um pouco da nossa história, apresentando um pouco, né, do trabalho que a gente faz, dessa experiência que a gente está tendo, né, não que teve, está tendo até aqui, né, e é um grande crescimento. E estar aqui é uma batalha também, porque não é fácil a gente... É fácil falar sobre os outros, mas falar sobre a gente é muito difícil. Né? Então, assim, a gente olhar no interno da gente, falar sobre a gente requer um trabalho muito... É dificultoso, porque é muito mais difícil olhar pra gente do que olhar o defeito ou a qualidade do outro. É mais fácil do que falar sobre a gente. É verdade. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, pelo convite que você ter nos dado aqui. Agradecer o Rubens, né? O Rubens por ter nos né? indicado, né? Para você, tanto nossos ouvintes também tá podendo acompanhar um pouquinho da nossa história. Depois você vai vir falar de Chevette. A gente vai deixar um programa exclusivamente só para Chevette. Aí eu vou ter que chamar Aqui meus tem amigos. história. Pode cheveteiros. chamar, pode chamar, Tem pode história. chamar. Pode chamar. Esses dias veio outro Rubens também, ele fabrica triciclo. Que legal. Legal, foi show de bola o programa dele aqui. Gente, faz as considerações finais. Fala o nome da rede social de vocês. Quem quiser conhecer mais, fique à Isso. vontade. Então, a nossa pizzaria hoje, o delivery, né? Ele fica localizado ali na Avenida Pelo do Vico. Bem de frente mesmo, a rotatória e o posto Cerrado. Quase na saída para Goiânia já. E são todos muito bem-vindos, né? A seguir as nossas redes sociais e a fazer contato com a gente. O nosso Instagram é o Dom Careca Delivery, Dom com N. Dom com N, N de navio, Dom Careca Delivery. E bem lá na nossa bio tem o nosso contato e o link para poder fazer pedidos. Eu espero que tenham a curiosidade de conhecer a qualidade e o produto que nós trabalhamos, né? E vão ser todos muito bem-vindos e bem recepcionados no atendimento com as meninas, lá a Bruna, a Maria Luísa, que vão atender vocês. Elas estão desenvolvendo um trabalho bem bacana com os nossos clientes, tem todo o nosso apoio, né? Então, assim, a nossa equipe, a nossa empresa, ela tá de portas abertas para receber vocês, inclusive você, Voney,
tá? E agradeço também, o Careca falou, mas agradeço o Rubens pela indicação, né? De ter lembrado da gente, né? Isso é muito importante, se faz muito importante a gente ter quem recorde da gente, e é um prazer imenso a gente poder estar aqui hoje. E eu abro, e o dia que vocês forem abrir o espaço para atender o público, eu estarei lá. Claro, com estarei certeza. Estarei lá, não esquece de mim não, tá? Com certeza. E você aceita pedido? Aceita. Canta a música do Bruno Marrone, Dormir na Praça aí. Nossa senhora, essa foi ruim, viu, gente? Essa foi ruim, gente, mas antes de acabar o programa, eu quero dar uma lembrancinha para cada um de vocês. Um kit da Cachaça Jamel. Muito obrigada. Um kit da Cachaça Jamel para você. Obrigado, Cachaça Jamel. Aqui, ó, para você que é homem, eu vou dar um pote de sorvete da Necta, da Necta Mauá. E para a moça aqui que é mais requintada, eu vou dar um espumante do Bruts, do Rio da Prata, do meu amado. Olha que delícia. Obrigada. Obrigado, Nectar, pelo o presente, estamos aqui recebendo. Obrigada, né? pessoal. Mais uma vez, vou agradecer aqui, né, os nossos clientes por estar nos apoiando, que ter acreditado no nosso trabalho e que a gente cresça mais e mais e mais ainda. É isso aí, gente. Obrigado mesmo. Eu que E agradeço. o Talk Show chegando ao final, né? Mas antes eu quero fazer os agradecimentos aos meus apoiadores, o Hipermercado Céu Azul, que fica ali na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina, Fumo Alvorada, do meu amigo Fernando Heller, Cachaça Jamel, o Wayne e o André, Droga Certa, que tem 2 lojas em Anápolis, uma na Avenida Jamel Cecília, a outra na Avenida Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada, Fazenda Babilônia, Donatel, muito obrigado, Eduarda Confecções, Coqueiro e Sufilme, A3 Comunicação e Vinhos Rio da Prata. O Talk Show fica por aqui, espero que tenham gostado e amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus e obrigado. Beijo. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe.